Bom dia para quem eu não falei. Bom dia a todos. Graça e paz. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Texto este que nós estamos caminhando, domingo após domingo, com a graça do Senhor, que é o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus tem nos instruído acerca da cultura do reino. Como deve funcionar o reino de Deus e como deve funcionar as nossas vidas de acordo com essa cultura que eu e você entramos pela graça. Entramos no reino pela graça, mas não é porque entramos pela graça e que podemos viver sem graça. Né? Há uma regra, há uma lei, há uma cultura, onde devemos entendê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Semana passada nós falamos da cultura do reino, sobre um tesouro no céu, e hoje nós continuamos nesse tema, Mateus capítulo 6, versículo de 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Fala conosco mais uma vez, Santo Espírito, ministra aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem pôde estar aqui, esteve, no culto passado, domingo passado? Alguns, nem todos. As nossas ministrações encontram-se disponível na plataforma do YouTube. Você pode procurar lá, você pode se inscrever, para que você tenha acesso com mais facilidade às mensagens ministradas. Semana passada nós ministramos a partir do versículo 19 até o 24, onde Jesus nos deu uma grande instrução acerca das riquezas, do dinheiro, das posses, e nos alertou acerca de não entesourarmos na terra, mas também guardarmos no céu, ajuntarmos tesouro no céu. O Senhor nos instruiu acerca da maneira como nós devemos olhar a vida. Olhar a vida com olhos bons, é olhar a vida na ótica de Deus, com graça, com gratidão no coração. E em terceiro lugar, o Senhor nos desafiou, nos chamou a uma decisão. Quem é o Senhor da vossa vida? As riquezas, mamon, o dinheiro, o teu coração está somente em torno dessas coisas, ou Jesus ocupa o senhorio da sua vida? É uma frase, um versículo muito conhecido: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai conseguir servir as riquezas, ou vai conseguir servir a Jesus. Eu estou relembrando isso porque, a partir de agora, esse último texto deste capítulo, é na verdade um fechamento deste pensamento. Você repara que no versículo 25 que nós lemos, ele começa dizendo: portanto, eu lhes digo. Em outras traduções, pois então
eu vos digo. Ou seja, ele está completando uma linha de raciocínio depois de colocar todas essas coisas para nós. Então ele fala assim, então agora eu vou dizer para vocês como é que a gente deve proceder. E ele entra num assunto tão importante para os nossos dias, amados. Por isso que a Bíblia é sempre muito atual, não é? A Bíblia é o livro mais atual. Porque Jesus aqui entra numa questão de ansiedade, preocupação exagerada pelas coisas, preocupação exagerada pelo sustento, pela provisão diária. Mas a ansiedade, ela se estende, nós sabemos, em vários ângulos, não é só a questão financeira. Ansiedade é uma falta de uma perfeita fé. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. A ansiedade tem início na fraqueza da nossa fé. Foi o que o próprio Senhor disse, depois de concluir, dando alguns exemplos, que nós vamos tratar disso, dos pássaros, do lírio do campo. Ele fala assim, mas o Senhor vai fazer por vocês, ó homens de pequena fé. Toda ansiedade, ela é contrária à fé. A vida do cristão é um chamado para viver na fé. A vitória que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, é no âmbito da fé. O justo viverá por fé. E a ansiedade entra nesse contraponto, trazendo exatamente o oposto da fé. A fé nos traz descanso, a fé nos traz confiança, a ansiedade nos traz a pressa, a ansiedade nos traz o fazer, a ansiedade nos traz a inquietação da alma. Portanto, são antagônicos, são contrários. E Jesus precisa tratar deste assunto, porque a cultura do reino não vai caber a ansiedade. Se você vai viver exatamente a perfeita vontade de Deus na sua vida, nós vamos ter que romper com este senhor chamado ansiedade, que escraviza. A ansiedade escraviza. Gente nova, adolescente, gente de mais idade, gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro. A ansiedade é um mal do século. Pessoas ficam perturbadas com isso. E o corpo sente, afeta todo o ser. Quem já teve dor no estômago por causa de ansiedade? É o teu corpo dizendo, olha, você está indo na direção errada. É o teu corpo que foi criado pelo seu Senhor, está dizendo, não é este o caminho, você não está lendo o manual. Você precisa voltar, analisar este manual para você ver como funciona tudo isso. Então Jesus entra nesse assunto tão importante, e a primeira coisa que ele nos fala é o seguinte: se Deus cuida dos pássaros, cuida do lírio, se Deus nos dá a vida é maior do que aquilo que completa a vida. Se o Senhor nos deu o maior, por que não nos daria o menor? É esse pensamento que ele começa a ter com a gente, para que a gente raciocine e fale, olha, o corpo não é mais do que as vestes? Gente, o corpo é fantástico, não é? Todo ser, o funcionamento de tudo que está envolvendo esse ser humano, este corpo humano é maravilhoso, fantástico. Isso é a obra maior. O Senhor que te deu a vida e te deu este corpo maravilhoso, não poderia te dar uma roupa para vestir? Esse é o pensamento. Um Deus que dá o maior, não negaria o menor. Não negaria o alimento, não negaria uma roupa, não negaria o suprir das nossas necessidades básicas. E então ele faz a analogia aí dos pássaros, não é? E do lírio do campo. E aqui então eu quero fazer esse paralelo hoje e levar vocês a entender essa batalha que existe entre a nossa responsabilidade e a ansiedade. Porque quando a gente lê esse texto, em primeira instância, dá a impressão que o Senhor está nos querendo mostrar que é só deitar numa rede, ficar tranquilo, ter fé, e tudo vai se resolver. Não dá essa impressão a princípio? Porque ele fala, os pássaros não trabalham, não guardam em celeiro, mas eu os alimento. Os lírios do campo também.
Eu dou vida a essa planta e ela é esplêndida na sua beleza. Ela não faz nada para acontecer isso, Deus é quem faz. E em primeira instância, então, eu e você podemos pensar, eu não preciso mais dessa correria toda. Eu não preciso mais ficar trabalhando dessa forma. E aí que temos que buscar o equilíbrio. Porque aos homens foi dado responsabilidade. Coisa essa que não acontece com os pássaros. Deus não deu nenhuma incumbência para os pássaros. Deus não deu uma incumbência maior para uma planta, para uma flor, para um lírio. Mas a nós, diz a palavra de Deus, que o Senhor nos deu trabalho. Não, bispo, o trabalho foi algo que surgiu depois da queda do homem. Há aqueles até que dizem que quando estiver no céu, quer pegar pelos colarinhos quem foi que trouxe o trabalho. Hã? E é uma compreensão errada. Se você voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 15, eu vou citar, não precisa se preocupar, diz que Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e o lavrar, ou cultivar. Isso aconteceu antes que o pecado entrasse no mundo. Deus forma o homem, coloca ele num lugar maravilhoso, onde a presença de Deus era algo vivenciado dia após dia, mas dar ao homem responsabilidades. Você vai ter que cultivar essa terra. Você vai ter que cuidar disso que eu estou colocando você. Ah, bispo, mas aonde que entra aquela questão lá, que vai ter que ser agora com o suor do rosto? Sim, essa parte é depois da queda. O que aconteceu? Depois da queda, então, veio uma maldição sobre toda a terra. Então Deus fala para o homem, olha, agora vai ser com o suor do teu rosto que você vai comer o pão de cada dia, porque a terra vai produzir espinhos e abrolhos. O que aconteceu? O trabalho é amaldiçoado? O trabalho não é mais um propósito divino? Continua sendo um propósito divino, só que agora, devido à queda, nós temos muito mais luta para conquistarmos os nossos pão de cada dia. Nós temos mais lutas, porque agora cresce também espinhos e abrolhos. A maldição do cansaço. Já imaginou que antes não havia o cansaço e nem a dor? Gente, que coisa boa seria trabalhar sem cansaço e sem dor. Sim ou não? Só para os trabalhadores aí, sim ou não? Só para quem gosta de trabalhar. O que nos faz muitas vezes parar de trabalhar? O cansaço e a dor, não é? Senão a gente ia parar o dia e a noite trabalhando, né? Acho que o Senhor então permitiu isso, senão a gente ia ficar escravo do trabalho. Escravo do trabalho. Mas então, a questão da responsabilidade do trabalho não tem nada a ver com coisa do diabo, foi Deus quem criou. Amado, nós seres humanos precisamos ser produtivos, precisamos ser importantes neste contexto de mundo que Deus criou. Fazer faz parte da nossa essência. Quando você faz alguma coisa, isso lhe dá prazer. Por quê? Porque Deus já colocou isso em nós. Amém? Mas, aí entra o contraponto. A ansiedade, que é contrária à fé e o propósito perfeito de Deus, quer fazer com que o seu trabalho exclua a graça de Deus e você passa a ser escravo do trabalho sem contar com a bênção de Deus quando você realiza o seu trabalho. Aí vira um ciclo vicioso de ansiedade. Nós temos que encontrar o equilíbrio nisso. Temos responsabilidade? Sim. Por exemplo, Timóteo capítulo de número 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O que diz lá? Se você não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, você negou a fé e é pior que os incrédulos. O que esse texto está dizendo para mim e para você? Que Deus colocou responsabilidade para a gente, ligado à nossa família, sustento, provisão, construção de um lar. Isso são responsabilidades. Está aí o nosso trabalho.
Eu confesso para vocês que antes de casar, eu me converti antes de casar. E quando eu me deparava com esses textos, na minha mente passava assim, olha, eu acho que não vai ter jeito não. Para mim viver este evangelho do jeito que é aí, não vai dar para casar. Porque eu imaginava assim, uma abnegação completa, mais ou menos com essa imagem distorcida de alguém vivendo exclusivamente da fé e balançando numa rede. Eu falei assim, então não vai dar para casar, porque casamento traz custo, investimento, família, filhos e etc, etc. É lógico, era um pensamento infantil de alguém que estava no começo da fé. Mas muitos ainda pensam assim e ficam divididos. Ou eu vou ser alguém que trabalha e mantenha a minha casa, ou vou ser alguém que sirva a Deus. Não, meu irmão. Nós seremos gente que serve a Deus, nós seremos gente do reino de Deus e vamos encontrar o equilíbrio que Deus tanto deseja entre trabalho sem ansiedade. Posso ouvir um amém? Trabalho sem ansiedade. E o equilíbrio está em alguns textos que eu quero abordar juntamente com você. Por favor, abra comigo em Salmos 127, versículo 1 e 2. Esse é um dos salmos que eu oro esse salmo todos os dias. Você sabe o que é orar a palavra? Nós podíamos fazer uma ministração em cima deste tema, né? Orar a palavra. Orar a palavra é você ter um texto bíblico, uma promessa, ou qualquer coisa que é direcionada a você, ou à igreja, que faz parte da tua vida como igreja, e você então declara isso em oração, ora a Deus em oração, recita aquele texto, não com o propósito de que isso seja uma mantra, né? E você vai repetindo até que aconteça. Não. É exatamente o contrário. Você vai orando e declarando o texto até que a fé comece a invadir o seu coração, para você então viver aquela realidade do texto. E eu oro muito esse salmo, porque ele diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, seria inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, seria inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Aleluia! Qual que é o equilíbrio nisso, gente? Deus aqui está dizendo que há uma bênção sobrenatural quando nós estamos assumindo a nossa responsabilidade como servos de Deus neste mundo. Deus está dizendo que se Ele não guardar, em vão trabalha a sentinela. Mas Ele não está dizendo que não é para ter a sentinela. Ele não está dizendo que não é para ter o guarda. Ele está dizendo que além de colocar a guarda, você vai ter que entender que há uma bênção especial e sobrenatural que vem do Senhor. Ele fala da construção, e essa construção não é somente uma construção física da sua casa, mas também uma construção espiritual. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os construtores. Amado, não exclui a nossa dedicação, não exclui o nosso esforço, não exclui o nosso trabalho, mas leva-nos a entender que a obra maior é Deus quem faz em nossas vidas. E isso você quebra a tirania da ansiedade. Porque a ansiedade quer que você seja o responsável por todo o sucesso da sua vida. A ansiedade coloca o fardo, você tem que fazer, você tem que pagar o carnê, você não pode dar mau testemunho, você tem que honrar o seu compromisso. A ansiedade vai trabalhando, e você fica sobrecarregado. O que é sobrecarregado? É estar com um peso acima daquilo que você foi feito para suportar. E toda vez que você tem um peso acima daquilo que você foi feito para suportar, é uma sobrecarga e ela vai prejudicar a sua vida. Ela vai prejudicar a sua vida emocional, ela vai prejudicar a sua fé, o seu relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque nós não descansamos nas promessas de Deus. Ah, Senhor, eu estou me esforçando para lutar pela minha casa.
Eu apresento os meus filhos em oração, eu testemunho acerca da minha vida de fé. Eles conhecem a minha conduta, mas eu sei que é o Senhor quem edifica a casa. Eu sei que é o Senhor que vai costurar nas entrelinhas da vida dos meus filhos e vai se apresentar a Ele de uma maneira que eu nunca poderei te apresentar. Por mais que a gente se esforce para dizer quem é Deus, por mais que a gente se esforce para apresentar para os nossos filhos, para os nossos amigos, uma intimidade, um relacionamento que a gente tem com Deus, muitas vezes a gente não consegue atingir o coração deles. Não é verdade? Você às vezes tem experiências maravilhosas, você chega até a chorar quando você fala para alguém, e às vezes esse alguém está completamente insensível ao seu lado. Ele fala, legal, bom para você. Nessa hora, meu querido, eu me agarro na promessa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os construtores. Aleluia. Em vão trabalham os construtores. Não deixe a ansiedade roubar, escravizar a sua alma com o sentimento de que somente você é responsável por tudo. Não, há responsabilidade para mim e para você como servo e serva de Deus, mas há um sobrenatural de Deus, e eu vivo debaixo desse sobrenatural. Aleluia, meu querido. Aquela passagem eu sempre cito ela porque ela é bem ilustrativa. Jesus precisava pagar um imposto da época, vieram cobrar. E Pedro falou, olha, estão cobrando um imposto. Um imposto. E Jesus falou assim, mas o dono da terra tem que pagar o imposto? O Criador dos céus e da terra vai ter que pagar o imposto? Mas para não contrariar as leis vigentes, Jesus falou assim para Pedro, vai Pedro, pesca um peixe, abra a boca dele, e você vai encontrar ali o suficiente para pagar o seu imposto e o meu imposto. Pedro era pescador, era a sua profissão. Pedro foi lá e pescou um peixe, abriu a boca do peixe e tinha lá uma moeda de ouro. Uau! Quantos já pescaram peixes com moeda de ouro? Isso é o que o Senhor está nos ensinando. Cumpra a responsabilidade que está sobre a sua vida, mas espere o sobrenatural de Deus. Espera a graça do Senhor sobre a sua vida. Olha a advertência que o Senhor deu ao povo de Israel antes de entrar na terra que eles haviam de possuir. Abra lá comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Olha que coisa fantástica. Isso é para despertar você, meu querido, que acha que você é o bambambam. Eu sou o melhor empresário. Eu sou o melhor visionário. As minhas mãos construíram tudo isso. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 17 e 18, diz assim, o Senhor estava ali dando instruções para eles antes de entrarem na terra prometida. E ele diz no 17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aleluia! Isso é para aqueles que já conseguiram desenvolver mais na vida, e por algum motivo podem achar que não precisaram, ou não tiveram a graça de Deus, foi somente pelo seu braço, foi somente pelas suas noites mal dormidas, foi somente pelo seu esforço. Deus está dizendo, não coloca isso no seu coração, porque é o Senhor quem faz vocês prosperarem. É o Senhor que tem uma aliança com o seu povo, aleluia. É o Senhor que tem promessa para a minha vida e para a sua. Portanto, meu querido, para vencermos a ansiedade, nós precisamos exercitar a fé nas promessas de Deus. É simples assim. Se o inimigo está querendo te cutucar com essa situação, aprisionando a tua alma, vai para uma promessa de Deus, ora nela, ora em cima dela até que seja gerado fé na sua alma. E então, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Fala, o Senhor cuida dos pássaros, das plantas. O Senhor está cuidando de mim.
O Senhor está cuidando de mim. Em nome de Jesus. Amém? Diga não a essa preocupação, essa ansiedade, essa prisão que o mundo quer nos colocar, impondo-nos cada vez mais um custo muito alto para se viver na terra. Você é livre, meu irmão? Amém? Vou falar para as irmãs agora. Irmãs, vocês são livres. As lojas não te prendem mais. As vitrines não te prendem mais. Aí vai vir um monte de irmã aqui no final receber oração. Oh, meu Senhor, me liberte do poder das vitrines. Do poder das vitrines. A maioria das coisas que estão lá, nós não precisamos dela para viver. Podemos até ter, mas não precisamos. Amém, igreja? Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, vamos voltar lá para Mateus, sobre a cultura do reino. Jesus fala algo 2 vezes que mexe comigo. Depois dele dar o exemplo do pássaro, dá o exemplo do lírio, nas 2 vezes ele fala assim: vocês valem mais, muito mais do que eles. Amém? Vocês valem mais, não tendes vós muito mais valor. Há uma ênfase aqui, é muito mais valor. Sabe uma coisa, meu querido, que tem atrapalhado a nossa caminhada? É que o diabo, em algumas situações, tem vencido com uma tentação muito antiga, que ele tentou com Jesus, mas não funcionou com Jesus. Qual é essa tentação? Quando você vai lá para a tentação de Jesus, que ele ficou 40 dias no deserto e foi tentado pelo diabo, 2 delas, a terceira o diabo escancara, né? Mas as 2 primeiras ele chega de forma bem sutil, bem mansinho, cita a palavra de Deus, vai pisando em ovos, mas as 2 tentações, a tentação se dava no seguinte ângulo: faz isso e prova que você é filho de Deus. Já reparou nisso, meu irmão? Transforma essa pedra em pão, e você vai ter essa confirmação de que você é filho de Deus. Depois ele leva ele para um lugar alto, fala: pula daqui abaixo, comprova que você é filho de Deus. E nas 2 vezes, Jesus, de forma sábia, manuseou a palavra, ficou com a segunda e a última palavra que vem de Deus. Amém? Todos nós somos tentados, meu querido, você não pode deixar que o diabo tenha a última palavra. A última palavra é sua, a última palavra é a palavra de Deus. E em todas elas, Jesus se recusou a provar a sua filiação, a provar que ele era amado por Deus. E o diabo continua da mesma sorte, amados, minando a cabeça do povo de Deus com essa mesma tentação. Você não é amado. Você não tem nada de especial. Você, nem sei se você é salvo. Será que você é predestinado? Você tem certeza? Estou cutucando um pouco essa questão, né? Você tem certeza que você é? Você tem certeza que verdadeiramente Deus te ama? Quando a gente perde essa visão do amor de Deus por nós, várias áreas da nossa vida são afetadas. Porque quando você está precisando de um socorro, vem na sua mente: eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Ele ama o João, a Maria, o pregador, o bispo, mas eu tenho tanta falha. Eu sou tão imperfeito. Deixa eu contar uma falha minha no começo da minha vida ministerial. Eu dizia assim para Deus, como Moisés. Lembra da passagem de Moisés? Moisés fala assim para Deus: Deus, chama outro. Deus, chama outro. Acho que você errou de endereço. Eu não dá para mim. Eu nem sei falar direito, sou gago. Está feia a situação. O senhor errou de endereço, chama outro. E muitas vezes eu, no meu interior, eu pensava de forma igual e falava assim: acho que Deus errou de endereço. Não é possível que Deus escolheu eu. Eu, se fosse Deus, eu não escolheria eu. Já pensou assim? Se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Mas isso é bom. Isso tem o seu lado positivo.
porque mostra a sua fragilidade e sensibilidade com as suas fraquezas. Deus chama o fraco, Deus chama aquele que não é, para fazer dele alguém que seja pela sua graça e pelo seu poder. Deus chama os loucos deste mundo para confundir os sábios. É nisso que está o grande amor de Deus. Meu irmão, você tem que entender, isso é muito forte na tua vida. Você é amado por Deus, você tem muito mais valor. Posso ouvir um amém? Você tem muito mais valor. Adquira essa confiança que você tem em Deus e encare a vida com essa visão. Eu sou amado por Deus. Aí muda tudo, meu irmão. Muda tudo. Porque as lutas vêm do mesmo jeito. Mas aqui dentro tem uma certeza absoluta. Oh, o Todo-Poderoso me ama. Ele é aliado meu. Ele está do meu lado. Ele prometeu que estaria comigo. Você vai atravessar qualquer vale, enfrentar qualquer gigante em nome de Jesus. Vamos ler alguns textos que vai aquecer o seu coração. Abra lá comigo, por favor. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você é filho de Deus. Não daquela forma generalizada que todo mundo fala lá fora, todo mundo é filho de Deus. Não. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há uma filiação real, verdadeira, não genérica e abrangente, mas individual para você. É para você que creu no nome de Jesus, Ele te adotou, você agora é filho. Aleluia! Somos filho. Pedro tem uma declaração magnífica, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, falando deste amor de Deus, deste propósito de Deus para as nossas vidas. 1 de Pedro 2, 9. Olha que texto maravilhoso, talvez você já leu ele. Ele está falando à igreja. Ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é povo exclusivo de Deus. Oh, isso me dá um orgulho. E você? Somos povo escolhido de Deus. Para fechar essa sequência sobre o amor de Deus, há um texto, meu querido, se você tiver a Bíblia aí, eu quero que você abra. Se você não tiver, você vai acompanhar aqui na tela. É simplesmente fantástico. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39. É uma declaração. Romanos capítulo 8. Confesso que eu já tentei decorar esse texto várias vezes para recitar ele sem precisar de abrir, mas não consegui. Mas ele está aí para mim e para você. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 até o 39. Está aí na tela? Vamos ler? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Tem como vocês lerem comigo? Essa tradução está igual a mim, ó. NVI. Amém? Vamos voltar lá, vamos no começo de novo. Versículo 31, todos juntos. Amém? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada?
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Deus nos ama. Isso é muito poderoso em nossas vidas. Isso vai quebrar toda deficiência do nosso ser, no sentido de autodepreciação. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ser amado por Deus, meu querido. Ser amado por Deus. Aleluia. E a terceira lição que a gente aprende nesse texto, é um texto muito conhecido que Jesus então fala, a partir do versículo 33. Então ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas busquem o reino de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus usou o verbo perfeito, buscar, porque buscar implica em um esforço, buscar implica em uma decisão de alma, que envolve uma atitude forte em direção a alguma coisa. O reino de Deus, meu querido, não nasce de forma natural em nossas vidas. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso requer disciplina. Mas a terceira lição que eu coloquei aqui, diz assim: busca Deus em primeiro lugar, e todo o resto será alinhado. Este é um grande segredo da vida cristã. Colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão se alinhar. Talvez, meu querido, ainda na sua vida, talvez na vida de alguém que você conheça, a vida ainda está desordenada. As coisas estão fora da ordem. A vida sentimental confusa, a vida profissional também, e às vezes até a vida familiar, com contendas, com desajuste. É lógico que eu não estou fechando em tudo nessa questão, mas talvez essa seja uma das, e a principal, que possa mudar a nossa maneira de viver. É nós acertarmos quem será o primeiro. Quem será o primeiro? A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Cabeça da igreja. O Senhor nos constituiu neste corpo maravilhoso, onde a nossa cabeça está em primeiro. Não é isso? Você conhece alguém que a cabeça está nos pés? Ninguém. Por que a cabeça está em cima? Porque aqui está todo o comando do corpo, a nossa mente. Tudo sai da nossa mente e é coordenado para os nossos órgãos, músculos, nervos. O comando está na cabeça. Colocar em primeiro lugar Deus, você vai poder alinhar todas as áreas da sua vida. Essa é a palavra de Deus de forma simples e clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem vem em primeiro lugar na nossa vida? Bispo, fala em miúdos aí, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Boa pergunta. O que é exatamente? Em todas as áreas da sua vida, em primeiro lugar, você tem a primazia de Deus. Por exemplo, vida financeira. Quem vem primeiro? O Senhor. Qual é a parte que cabe ao Senhor? A 10ª parte pertence ao Senhor. Ele vem primeiro.
Começa o seu dia, o que vem primeiro? Primeiro, o Senhor. Eu vou me fechar, nem se for 5 minutos antes de sair, antes de encarar mais um dia de vida. O Senhor vai ocupar o primeiro lugar do meu relacionamento, da minha intimidade. Família, quem que vem primeiro? O Senhor. O Senhor vem primeiro. O Bispo Hinaldo postou recentemente um artigo interessante, né, lá para os líderes, daquele texto que fala assim, olha, você amará a Deus e odiará os seus irmãos, familiares. E aquela tradução ficou uma tradução fora do contexto real. E ele explica isso, buscou no grego, o bispo é tremendo para isso. Mas na verdade a tradução perfeita é, você amará a Deus acima de todas as coisas e amará o outro menos do que ao Senhor. Amará os da sua própria casa menos do que ao Senhor. Isso é colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é você separar o primeiro dia da semana, quando nós estamos aqui, e falar, primeiro Deus, hoje eu vou cultuar o meu Deus, porque Ele vem em primeiro lugar. Primeiro lugar é quando você está numa situação cotidiana da vida, e você tem que decidir por ter misericórdia ou aplicar uma dura pena, e você tem o poder de exercer a misericórdia, e você fala, Deus é misericordioso, Ele vem primeiro, eu vou exercer misericórdia. Colocar Deus em primeiro é quando todo o nosso ser, que envolve vida, trabalho, família, tudo vai culminar para a glória de Deus em primeiro lugar. Eu sempre dou um testemunho da minha vida financeira, de quando eu comecei a ser abençoado de uma forma milagrosa, vamos dizer, de uma forma sobrenatural. É o tal da moeda de ouro na boca do peixe. Eu tinha uma vida normal, e tenho até hoje uma vida normal, servia a Deus na igreja, né, fazia algumas coisinhas na igreja, até que me foi dada a oportunidade de assumir a segunda região, que é a região que envolve São Joaquim, Ituverava e toda aquela região ali. Foi me dada a oportunidade, mas eu trabalho, tenho minha empresa, e eu falei, bom, eu posso ir no sábado e no domingo, né, e servir lá. Por 15 anos nós servimos lá todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. Inúmeros casamentos eu não fui. Inúmeros aniversários eu não fui. Bispo, seria errado você colocar outro lá e você ir? Não, não seria o pecado capital. Mas em primeiro lugar não tinha outro. Em segundo lugar, havia um compromisso de colocar aquela parte do reino como primeiro na minha vida. E eu fiz isso durante este bom período, servindo lá. E de forma completamente sobrenatural, o Senhor foi acrescentando na minha vida, ao ponto de vizinhos começar a achar que a gente estava mexendo com tráfico de droga. Quase fizeram uma reunião no condomínio que a gente morava antes, porque de repente as coisas começaram a fluir, começamos a aparecer com um carro melhor, com uma moto melhor, e começou uns boatos lá no condomínio, da onde vinha essa renda? De onde vinha isso? Detalhe maior, como diz lá o nosso amigo. Detalhe maior, não tinha salário de pastor. Não tinha salário de pastor. É isso que está prometendo aqui. Coloque o Senhor em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu trabalhava para o Senhor trabalhou em meu favor. Esse é o meu testemunho. Você pode ter a sua exegese do texto e falar, não é assim com todo mundo. Comigo foi. Eu não sou um grande administrador. Eu não sou um grande visionário. Não, que você foi um visionário, teve uma visão espetacular do transporte. Nada disso. Visão nenhuma, administração, pequenininha. E o Senhor foi acrescentando, dando, abrindo porta, abençoando, e a palavra de Deus foi sendo confirmada em nossas vidas. Esse é o reino de Deus. Que o Senhor possa verdadeiramente ocupar os primeiros lugares, ou o primeiro lugar, na nossa vida toda. Amém, igreja? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.
Eu termino com uma frase de um teólogo que eu sempre acompanho os comentários dele da Bíblia, Matthew Henry. Ele diz assim: o melhor caminho para sermos supridos neste mundo é estar o mais focado possível no outro mundo. O melhor caminho para sermos supridos neste mundo é estarmos focados o quanto mais possível no outro mundo, no reino de Deus. Essa é a promessa de Deus para a gente vencer essa ansiedade. Essa é a promessa de Deus para a gente tirar essa tirania, essa escravidão que está escravizando as pessoas do nosso século. Todo mundo corre para todo lado. Estava conversando com o Ricardo lá atrás e o tempo vai escorrendo das nossas mãos. Temos responsabilidade, sim, mas tem um sobrenatural de Deus. Tem um mais de Deus que muda nossas histórias. Se você está vivendo algum tipo de prisão por causa da ansiedade, se você está vivendo uma prisão interior, de se achar que não tem valor, de que é inferior, se você ainda não alinhou a sua vida e colocou Deus em primeiro, hoje é dia de mudar. A palavra de Deus foi ministrada no seu coração. É hora de você aceitar o que Deus diz a seu respeito e sair daqui deste culto hoje com uma nova visão, encarando a vida de outra maneira, colocando uma disciplina diária na sua vida, onde Deus realmente se torna o primeiro lugar. E você verá maravilhas acontecerem. Aleluia! Se você sabe este louvor, eu te convido a adorar a Deus um pouco e deixar essa palavra ser sedimentada no seu coração. Glória a Deus. Erga a tua mão para o céu. Que essa palavra ocupe um lugar de primazia nos seus corações, amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vá em paz, meu querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.